Para uma leitura, então, do capítulo 2, do Adolfo Sanches Vasques, que ele intitulou, o professor Vasques intitulou Moral e História. Vamos, então, propor uma leitura, uma pequena introdução e um comentário a esse capítulo 2, especialmente ao tópico 1, que o professor Vasques intitulou de Caráter Histórico da Moral. Então, é um pequeno panorama aí, introdutório sobre esse capítulo 2, tratando da moralidade a partir da perspectiva da história, ou de uma relação com os estudos históricos, para tentar compreender o que seja a moralidade humana ao longo da história. Então, o professor Vasques começa assim, este início do capítulo 2 do seu livro, não é? Se por moral entendermos um conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos numa comunidade social, então ele já aponta aquilo que desde o prólogo ele vem trazendo, né? A ideia de moral, então, no senso comum, no conhecimento mais popular e elementar, né? Como sendo um conjunto de normas, então compartilhado, um conjunto de regras que as pessoas de um determinado grupo, de um determinado povo, por exemplo, né, compartilham acerca de suas relações, para mediar, para regular as suas relações humanas. Então, se temos por moral isso, um conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações de indivíduos numa comunidade, o seu significado, função e validade não podem deixar de variar historicamente nas diferentes sociedades. Ou seja, se imaginamos a moral como um conjunto de regras para um determinado grupo, e este grupo então é diferente dos demais grupos, ora, há outros conjuntos de normas, há outros acordos ocorrendo em outros grupos humanos, né? Em diferentes lugares geográficos no mundo, né? E também em diferentes tempos ao longo da história. Então, se nós entendermos a moral como esse conjunto combinado de regras de um determinado grupo de pessoas, e se sabemos, ora, né, que há muitos grupos de pessoas diferentes, né, temos que concluir que existem muitas morais diferentes ao longo da história, ou mesmo geograficamente nas diferentes regiões do mundo. Assim, então, o professor Vasques inicia esse seu capítulo 2, que ele intitulou Moral e História. Ora fazendo essa afirmação essencial da importância das diferenças históricas para se compreender as diferenças morais, ora também problematizando isso e tentando compreender visões de moralidade, por exemplo, quando filósofos vão se desdobrar, né, e pensar sobre filosofia moral, visões então de moralidade que possam então ser debatidas ao lado de noção de temporalidade ou mesmo outras concepções que o professor Vasques vai introduzir, nós vamos ler e comentar agora, né? Então ele inicia propondo novamente retomando a sua definição de moral como conjunto de regras, né, próprio, né, do senso comum. Então é um conjunto próprio de diversas populações, né, e sempre repetido então ao longo da história, né, porém cada grupo a seu modo, então repetindo essas convenções, mas nas consequências as normas são bastante delimitadas historicamente, então faz diferir as diferentes morais, como colocou o professor Vasques. E ele continua: assim como uma sociedade sucedem as outras no tempo, na história, que é o que importa nesse capítulo 2, também as morais concretas, efetivas mesmo, em como as pessoas se comportam na prática mesmo, né? Se sucedem e subsistem, né, umas às outras. Então, assim como há um movimento na história, né, um movimento dentro do tempo da história, e alguns grupos sociais se sucedem, acontecem depois de outros grupos sociais, e há muitas mudanças então de grupos, de pessoas, de famílias, de povos, né? Também, junto com esses novos grupos, né, surgem novas morais, ou seja, novos acordos, novos consensos mínimos de convivência entre as pessoas, que podem reafirmar algumas noções anteriores, né, ou ao longo do tempo, que é bastante comum, podem firmar novas convenções e novos princípios, então, para aquilo que se julga ser o correto, o bom, o justo, dentro de determinados ambientes, então, onde se convive. Vale numa família, como eu disse, vale num povo inteiro. Enfim, a moralidade, então, são esses acordos mais elementares que as pessoas firmam para conviver. Então, a moralidade, a moral mesmo, a prática moral, esse conjunto de regras básico, né, realmente é um objeto
debatido, refletido e realmente efetivado pelo senso comum, né? Então um conhecimento bastante popular a moralidade, diferente daquele conhecimento teórico especializado que é próprio da filosofia, que é o campo da ética, quando debate então filosofia moral, quando debate acerca da moralidade. Por isso, continua o professor Vasquez, não é? Pode-se falar da moral, por exemplo, ele exemplifica aqui, né? Pode-se falar da moral na antiguidade, né, da moral feudal, né, por exemplo, na antiguidade, né, é possível compreender que aquele povo, vamos imaginar a Atenas clássica, né, de Sócrates, de Platão, né, há uma moral então na Grécia clássica, né, uma moral, há regras mínimas compartilhadas ali, né, entre aquelas populações. Por exemplo, a ideia de democracia nos é cara até hoje e vem da Atenas antiga, né, dessa referência que o professor Vasquez usa para exemplificar, né, que esses acordos vão variando ao longo do tempo, esses acordos morais. Então, né, pode-se falar então de uma moral da antiguidade. Se localizarmos geograficamente para exemplificar, né, a Grécia clássica, nós teremos valores que são importantes até hoje. Por exemplo, a ideia de que as pessoas que são consideradas cidadãs devem então participar das decisões, né, políticas, militares e econômicas. Então, a democracia inventada na Grécia antiga, né, foi compartilhado, foi aceito moralmente naquele momento dessa moral da antiguidade, como chamou o professor Vasquez. Mas também naquele mesmo momento, para dizer como nós mudamos de modo revolucionário, também naquele momento havia, por exemplo, na Atenas de Sócrates, a escravidão, ainda muito aceita naquele senso comum, né? Naquele conhecimento, naquela organização popular da Atenas clássica. Então nós queremos herdar de outros povos comportamentos e regras, né? Como por exemplo a democracia ateniense, e ao mesmo tempo nós queremos hoje fazer ressalvas fundamentais e não queremos aceitar, por exemplo, a ideia de escravidão, de realmente, né, obrigar as pessoas a trabalhos forçados. Então nós herdamos algumas regras, né, que eram compartilhadas em outros momentos e também transformamos, e é por isso que o professor Vasquez vai dizer que há uma moral da antiguidade. Depois ele continua, há uma moral feudal, né, própria da Idade Média. Por exemplo, se continuarmos geograficamente na Europa, nós podemos ver como as relações mudaram bastante, né, entre o senhor feudal, né, os camponeses daquele momento, e essa forma social, por exemplo, na Idade Média, né, percorre aí quase 10 séculos, quase um milênio, aquela forma de organização moral fortemente influenciada então pela religião, pelo cristianismo e especificamente pela Igreja Católica. É uma mudança então em relação à perspectiva antiga, né? Os lugares de poder e as formas como essas regras são vistas socialmente mudam bastante em relação àquele exemplo da Atenas clássica. Então há mudanças morais, né, nesse conjunto de normas compartilhadas pelo senso comum, ainda que vá dialogando, como estou dizendo, com a filosofia, não é? Na Grécia Antiga, por exemplo, para exemplificar, né, e ficar mais claro isso, né? Aristóteles tentava dizer em relação à escravidão que eu citei, tentava dizer que a escravidão é um tipo de organização natural, e há pessoas mais inclinadas, naturalmente, pensava Aristóteles na sua obra A Política, né? Há pessoas mais inclinadas a trabalhos braçais, não é? E há outros muito mais inclinados a trabalhos intelectuais. E ele tentava então ler mesmo o filósofo, e aí não apenas o senso comum. Tentava ler então de modo aí naturalista, a grande separação de classes sociais nesse sentido aí econômico, né? De uns trabalhando de modo realmente braçal ou aí escravocrata, e outros aí deliberando na praça pública, na ágora grega, né? Como faziam os filósofos, os sofistas, né? Como fez o próprio Sócrates bastante, né? E participou da democracia ateniense. Então nós temos a filosofia e o senso comum. O professor Vasquez vem trazendo essa reflexão para dizer, né, que a moralidade interessa tanto a especialistas, eticistas como filósofos especializados em ética, né, quanto ao senso comum, que necessariamente firma acordos, né, para a convivência mútua aí, nos mais diversos grupos. O importante neste capítulo 2, intitulado Moral e História, é realmente imaginar a moralidade vinculada às transformações da história. Por exemplo, a moral antiga, então, na antiguidade, dei o exemplo da antiguidade ateniense, e a moral feudal, que se transforma, então, substancialmente ao longo da Idade Média, e aí é influenciado, por exemplo, pelo cristianismo. Então a moral vai dialogando, ainda que possa diferir, vai dialogando, por exemplo, com a moral religiosa, nesse caso, né? Ele dá outros exemplos, a moral burguesa, depois, né, ao longo da história, na sociedade moderna, então há revoluções fundamentais. Para ficar nesse exemplo da escravidão,
e da democracia, nós queremos retomar aqui, especialmente no final do século 17 e 18, ainda mantendo a Europa como referência, né, que tem muitas fontes escritas para conhecer essa história. Nós temos então uma retomada da democracia e se quer então, aspas, democratizar a democracia. Então se quer uma noção de cidadania muito mais abrangente do que era na Atenas clássica, ainda que Atenas seja realmente, né, a mãe da democracia, inventora da democracia. Mas nessa nova moral, né, profundamente vinculada a uma ética, a uma filosofia mesmo especializada no final do século 17 e 18, por exemplo, com muitas revoluções práticas, né, revoluções militares, né, como por exemplo a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a independência dos Estados Unidos, né, e claro a Revolução Francesa. Nós temos então um conhecimento popular, né, bastante democrático, o senso comum firmando uma nova moralidade que quer a democracia, mas não quer mais, por exemplo, a escravidão. Então nós temos uma transformação substancial na prática histórica mesmo popular, né, como o povo se enxerga a si mesmo, né, e quer então, como eu disse, democratizar as noções de cidadania, democratizar a própria democracia, então abranger a todos, e as ideias de igualdade começam a surgir, né, todos devem ser vistos como cidadãos, né, então se quer resgatar alguns pontos da moral antiga, né, que está vinculada, claro, dialogando com a filosofia, e mesmo no século 17 e 18, novamente dialogando com a filosofia, né, uma nova ética também surge, uma ética mais humanista que quer incluir, né, realmente a todos, né. Primeiro, claro, os europeus estão pensando em relação a si próprio, né, mas mais contemporaneamente, para fazer realmente essas comparações históricas, né, nós queremos realmente que essa ideia de igualdade e de respeito a todos, e por exemplo, rechaçar a ideia de escravidão, né, seja algo universal e valha para todos os povos, né, realmente é uma ideia mais universalista de direitos humanos, por exemplo. Então a moral vai mudando e claro, né, a filosofia especializada dialoga com isso e há uma troca constante entre o que o senso comum combina entre si como regras morais, este conjunto de normas elementares de convivência em um determinado momento histórico, uma determinada região geográfica, e aquilo que o filósofo também vai, né, refletindo e colocando, ponderando, né, e colocando nas suas ideias especializadas de justiça, de bem, de liberdade humana, né. Então, por exemplo, a filosofia no século XVIII tenta retomar fortemente ideias de democracia, né, mas tenta rechaçar realmente, né, aquelas noções, como eu citei em Aristóteles, né, aquelas noções de escravidão como natural. Então é uma nova perspectiva revolucionária tanto na prática política e envolve realmente o senso comum, né, a sociedade aí burguesa que emerge aí nos séculos 17 e 18 se mantém bastante poderosa até hoje, no século 21, né, mas também o conhecimento acadêmico, intelectual especializado como o dos filósofos, né. Então o mais importante nesse ponto é o professor Vasques salientando realmente as mudanças morais, ainda que isso dialogue fortemente com a produção filosófica especializada e sistemática do conhecimento, né? Então, alguns exemplos aí, antiguidade, Idade Média, né, e modernidade, e nós podemos pensar então o mundo contemporâneo, né, especificamente o Brasil, por exemplo, e os nossos hábitos realmente, né, as nossas convenções próprias neste momento e como vamos interpretando aquilo que julgamos ser o correto e bom, mesmo no senso comum, na moralidade, e como os filósofos mais contemporâneos do século 20 e 21, né, o professor Vasques é um professor do século 20, né, por exemplo, como esses pensadores estão realmente imaginando também uma ética mais atual, que reafirma inclusive, como eu pontuei, a democracia, né? Mas de um modo mais radicalizado e mais universalizado do que aquela democracia ateniense. Continua o professor Vasques. Portanto, a moral é um fato histórico, submetido então ao tempo, submetido a um momento, um determinado momento, né? E uma determinada geografia, como eu disse, um espaço mesmo. E por conseguinte, a ética deve ser vista como uma ciência da moral. Então, didaticamente, né, a moral como algo que se dá de modo prático e a ética como algo teórico, né, como uma reflexão teórica vinculada realmente a uma forma de conhecimento específica, que é a filosofia, enquanto a moralidade vinculada, por sua vez, a uma forma específica de conhecimento, que é o senso comum, mais popular. Né, e também pode ser mais abertamente contraditório e preconceituoso também às vezes, né, e a filosofia tentando sistematizar isso a partir das suas áreas tradicionais. Uma dessas áreas é a ética. Então o professor Vasques coloca a ética então a partir dessa noção, dessa definição, enquanto uma ciência da moral, né.
não pode concebê-la como dada de uma vez para sempre, né? A ética não deve conceber a moral, então, como pronta e acabada, ou única, ou imutável ao longo da história, né? Mas tem de considerá-la como um aspecto da realidade humana mutável, né? Ele usa o termo, com o tempo. Então é evidente para nós aqui contemporâneos que podemos ter acesso pelas mídias, por uma educação básica, né, minimamente qualificada, nós podemos ver em outras regiões do mundo, né? Na própria Europa, na nossa perspectiva aqui brasileira, ou no Oriente, no Japão, na China, nós podemos ver realmente muitas transformações, né? Nos modos de como as pessoas se tratam, né, mutuamente, de como as pessoas convivem, aquilo que elas julgam como bom e justo, como ponderado, como razoável no comportamento humano. Pode variar bastante, né? De como nós brasileiros nos comportamos, né? E como vemos outras pessoas em outros lugares do mundo se comportando e achando, né? E convencionando que aquilo está correto. Então, a partir disso, nós podemos imaginar que também em outros tempos, é uma dedução válida, né? Também em outros tempos há mudanças significativas naquilo que foi julgado moralmente bom. Então, o professor Vasquez está dando ênfase a isso, né? De como a moralidade está profundamente vinculada à temporalidade, a mudanças e transformações históricas, então. Então, nós precisamos pensar a filosofia, por exemplo, na academia, de modo especializado, pensar a filosofia ao lado da história. Pensar a filosofia, que é uma forma específica de conhecimento racional, ao lado da história, que é uma ciência específica também, né, com método racional. E assim nós podemos abordar o fenômeno moral, essas convenções que os povos vão fazendo, né, as pessoas vão fazendo entre si, de modo mais qualificado. E vamos chegar então à conclusão elementar de que há mudanças significativas em meio às morais construídas ao longo dos tempos e também em diferentes regiões do mundo, né? Mas a moral então é histórica, continua o professor Vasquez, né? É histórica precisamente porque é um modo de comportar-se de um ser específico, né? O ser humano é quem age moralmente, que por natureza é histórico. Então é o homem que tem essa característica, né, de ser histórico e se transformar ao longo do tempo em seu comportamento, né? E por isso também aquilo que ele acredita ser o comportamento correto também vai mudando ao longo do tempo, né? Isto é, um ser cuja característica é a de estar se fazendo ou se autoproduzindo, diz o professor Vasquez, né, constantemente, tanto no plano de sua existência material, econômica e etc., né, prática mesmo, como no de sua vida espiritual, incluída aqui a moral. Então é possível pensar o ser humano a partir de pelo menos duas categorias, né, de como ele corporalmente ou materialmente ou economicamente vai se fazendo, e ao mesmo tempo imaginar o discurso, a reflexão, as convenções, a palavra, né, como o homem vai criando então moralidade, como o homem vai criando inclusive ciência e filosofia, como eu citei, duas formas de conhecimento importantíssimo, né? O filósofo francês contemporâneo Michel Foucault intitula uma de suas obras como As Palavras e as Coisas, né? E está fazendo relação então a essa forma de abordar então a existência e as convenções sociais, né? Nós temos aquilo que as coisas são de fato, o ser, né, que é como se refere na filosofia, e temos também o discurso, a palavra dada, né? E podemos imaginar então na prática, né, voltando ao professor Vasquez, podemos imaginar então o plano da existência material e também imaginar o plano da existência que ele disse espiritual, né? Quer vinculado à religião ou não, como eu disse ao longo da história, mas nós temos então o fenômeno moral deste modo, né? O senso comum também faz juízo de valor e reflete sobre as suas convenções, então tem ali, né, corpo e mente, ou, né, o corpo e espírito dos seres humanos, né, vinculados a uma prática moral, né? E de outro modo, uma reflexão muito mais profunda, um juízo especializado, que é o do filósofo, que tenta inserir essa reflexão acerca da moralidade, né, dentro de um sistema de pensamento. Então nós temos esses dois casos, né, as palavras e as coisas, e isso vai influenciando então o ser humano ao longo da história, incluído aí, disse o professor Vasquez, né, também a moralidade. A maioria das doutrinas éticas, sem excluir aquelas que se apresentam como uma reflexão sobre o factum da moral, como eu disse, né, o fato moral, aquilo que está feito, né, em latim factum, né, aquilo que está feito na moralidade, realmente como se apresenta no mundo. A maior parte, diz o professor Vasquez, né, dessas doutrinas éticas procuram explicar a moralidade à luz de princípios absolutos, de princípios a priori,
o professor Vasquez está fazendo referência, então, a formas de pensamento filosófico que tentam se desvincular, então, desta inserção na temporalidade, né, própria do historiador, por exemplo, né, que vai tentar imaginar as convenções de um determinado povo, as convenções mais elementares, por exemplo, a moralidade de um povo, que faz diferir, né, de outras morais existentes em outros povos, né. Essa inserção, essa tentativa de inserção no tempo e tentar demonstrar como um povo postulou, né, realmente algumas normas, né, de moralidade em um determinado momento histórico, né, isso é próprio, por exemplo, do historiador. Mas a maior parte dos especialistas em ética, filósofos, fazem uma imaginação, né, a partir então de um distanciamento dessa temporalidade histórica. Há uma tentativa então filosófica de tentar imaginar a moral, de fazer estudos da moral que transcenda então a moral deste ou daquele povo, mas tente pensar realmente o ser humano, por exemplo, de um modo geral, e colocar alguns princípios éticos que poderiam ser válidos para todos os seres humanos. Né? Um exemplo desse caso do a priori que o professor Vasquez citou aqui, esse a priori no sentido de uma reflexão que anteceda ou que esteja aquém da experiência prática. Uma meditação realmente do filósofo que não esteja vinculada a este ou aquele povo, como eu disse, a este ou aquele grupo moral, né? Mas esteja realmente pensando, por exemplo, a partir de conceitos de humanidade. Para dar um exemplo prático de um a priori na ética, né, contemporânea, né, nós temos o filósofo John Rawls, um professor da Universidade de Harvard, né, principalmente aqui do século XX e influente ainda hoje no século XXI, que escreve um livro chamado Uma Teoria da Justiça. E nessa obra, Uma Teoria da Justiça, Rawls propõe uma noção realmente de imaginar a humanidade anterior aos momentos históricos. Né? É um véu de ignorância, como chamou Rawls no seu texto, né? E o que se quer ignorar nesse véu de ignorância é realmente as condições materiais, né, ou culturais específicas deste ou daquele povo, pois essas condições, por exemplo, uma divisão de classes, interesses diversos, podem influenciar de modo muito forte a nossa noção de justiça e a nossa noção de ética, de bem, né? Então nós precisamos nos despir e procurar então uma imparcialidade que esteja para além da história, especialmente da nossa história, né, individual, para podermos imaginar então uma dignidade humana que seja universal. Esse tipo de imaginação, né, filosófica, como o Rawls faz, né, na sua teoria da justiça, e tenta imaginar as pessoas humanas para além de suas classes sociais, de sua cor de pele, do seu momento histórico, da sua religião, seja X ou Y, ou nem se tenha religião. Quando ele tenta então fazer esse passo para além do tempo histórico, ele está tentando imaginar então uma ética que pudesse valer para todos os tempos, e procurando então, por exemplo, né, a partir dos direitos humanos, procurando uma dignidade da pessoa humana, que transcenderia então esta ou aquela religião, esta ou aquela classe social, esta ou aquela cor de pele. Então, para que haja essa imparcialidade, o filósofo, para dar um exemplo, né, o filósofo, o Rawls, propõe então que nós façamos um exercício imaginativo, né, que ele chamou de véu de ignorância, para negarmos então por um instante, né, os nossos partidos e os interesses mais diretos, né, da nossa realidade local ou do nosso tempo atual. Então isso nos levaria a uma imparcialidade que poderia então apontar para uma justiça mais legítima, que valorizaria então a humanidade, né? Seja em qual pessoa for, de qual tempo for, né? De qual região for, por exemplo, né? Então esse é um exemplo, e o professor Vasquez, né, ele vai citar muitos casos ao longo do seu texto, mas fiquemos aí com o caso então de John Rawls propondo uma teoria da justiça, e ele propõe então um a priori, né, na sua reflexão especializada de ética. Então procura-se desvincular muitas vezes da história deste ou daquele povo para se pensar então de modo mais fundamental. A filosofia faz bastante isso, mas o que quer dar ênfase o professor Vasquez é que a moralidade no senso comum então não acontece assim, ela está submetida a um tempo específico, a um lugar específico, né? Então é por isso que os povos vão realmente diferindo muito em suas convenções. Então, sem levar em conta as morais históricas concretas, né? Uma ou outra especificamente. Mas ignorando-se então o caráter histórico da moral, o que foi realmente, como ela se dá na realidade, não mais se parte do fato da moral, né? E cai-se necessariamente em concepções ahistóricas da mesma, em concepções que vão realmente, não vão se aprofundar nesta ou naquela história, né? Continua o professor Vasquez.
Desta maneira, a origem da moral se situa fora da história, o que equivale, né, a dizer, dado que o homem real concreto é um ser histórico, fora do próprio homem real. Então, quando nós pensamos a partir de uma ética, como eu exemplifiquei no caso do Rawls, né, se está pensando a partir de um conceito de humanidade, pode ser até um ideal de humanidade, né? Então, o filósofo faz esse exercício, né, e ele, desde Platão, né, pelo menos, nós estamos fazendo reflexões a partir do mundo das ideias. Então, a ética é teórica. A moralidade é que se dá no meio prático. Então há muitas abordagens possíveis, né? Inclusive abordagens que não procuram diretamente a historicidade desta ou daquela moral, mas pensa-se a partir de princípios filosóficos para envolver todas as morais existentes, por exemplo, quando se pensa a partir de direitos humanos, né? E assim se pode, então, legitimar um ou outro comportamento humano a partir daquela premissa, daquela ideia, né? Não do homem real neste ou naquele tempo, neste ou naquele lugar, mas a partir então de uma noção de dignidade na humanidade. Aí se pode julgar então, né, como determinado comportamento como sendo válido a partir daquele princípio, ou inválido, né, antiético a partir daquele princípio também. Não é assim que o senso comum atua ao criar as suas morais, mas é assim que muitos filósofos fazem quando constroem então uma principiologia, uma reflexão e uma teorização acerca da filosofia moral. Para dar exemplos, né, e fechar essa introdução do capítulo 2, Moral e História do Vasquez, o professor Adolfo Sanches Vasquez dá 3 exemplos, então. Este ahistoricismo moral comum na filosofia, no campo da reflexão ética especificamente, segue 3 direções fundamentais. Ele está fazendo referência, então, à noção de humanidade que eu coloquei, né? Há outras ideias que também eu citei, né, comentando o exemplo do Vasquez da Idade Média, há ideias de Deus ou de religião, influenciando uma leitura então do tempo, e enfim, ideias de natureza. Então, Deus, natureza e humanidade, enquanto conceitos, influenciam fortemente leituras acerca das diversas práticas morais. Isto, por exemplo, é muito comum em cientistas e principalmente em filósofos, quando fazem essas abordagens. Para dar exemplos específicos, Deus como origem ou fonte da moral. Então se distancia bastante da temporalidade que o professor Vasquez quer dar ênfase neste capítulo, né? Então não se vê o homem, ele por ele próprio, porque isso vai delimitar um tempo e um local específico, né? Mas, por exemplo, quando o filósofo, né, vai tratar de religião, na Idade Média nós temos Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? Ele pode partir de noções de eternidade, para tentar compreender e tentar também justificar relações éticas humanas, né, na temporalidade. Então, quando isso acontece, nós temos então uma posição filosófica ahistórica. Nós temos então não apenas alguém tentando compreender esta ou aquela moral em um determinado momento geográfico ou em determinado tempo histórico, né? Nós temos um filósofo tentando compreender a dignidade, por exemplo, humana e justificar a liberdade humana. Então, quando, por exemplo, Deus é a fonte ou origem da moral, diz o Vasquez, né? Neste caso, as normas morais derivam de um poder sobre-humano, como é comum também na religião, não apenas em filósofos, né? Então se procura a justificação das normas a partir da religião. Então a moralidade vai dialogar com a religião, por exemplo, ou em filosofia, no caso de éticas, né, criadas. Eu citei, por exemplo, a ética agostiniana ou tomista em São Tomás de Aquino, né, cujos mandamentos constituem os princípios e as normas morais fundamentais. Então se pensa a temporalidade, um povo pode colocar então a partir da religião, não é? Colocar sobre si mandamentos morais, né? Então ele pensa a temporalidade, como ele vai viver a sua vida neste momento presente, ele pensa a partir de ideias de eternidade, por exemplo, como é comum, né, em religiões como o cristianismo, né? Mas também dialoga com a filosofia. Logo, as raízes da moral não estariam no próprio homem, né? Mas as raízes da moral deveriam ser buscadas em Deus, por exemplo, né? Em um Deus, neste ou naquele Deus, nas diferentes religiões, né? Que dariam então esses mandamentos de como as pessoas devem realmente se comportar. Ainda assim, o senso comum vai precisar fazer convenções ao redor desta ou daquela religião e afirmar que aceita estes ou aqueles princípios, né? E o filósofo também precisará então fazer reflexão, né, e inserir o seu pensamento dentro de um sistema, né, original de pensamento, como fez, por exemplo, Santo Agostinho, né, ao tentar sintetizar o platonismo antigo com o cristianismo, né, que ele encontrou naquele momento ali
pré-medieval. Então ele coloca uma posição original e insere em um sistema de pensamento. De todo modo, o mais importante aqui é que esta visão, que tem por princípio da moral o próprio Deus, então vai negar um fenômeno, né, que nós podemos verificar, que é o fato das morais estarem inseridas, né, em diferentes momentos históricos de modo bastante diferente. Né? Mas enfim, nessa primeira busca, né, o senso comum procura, por exemplo, na religião, justificar o seu comportamento moral por meio por meio de Deus, de noções de Deus. E o filósofo também pode tentar trabalhar, né, por meio de noções de eternidade, para justificar como se deve comportar de modo justo, né, dentro da temporalidade. Para mais 2 exemplos apenas, né, o Vasquez aponta o caso da natureza como segunda fonte, né, comum nos debates, né, seja no senso comum ou na filosofia realmente especializada, né, ver a moral como tendo uma fonte na natureza e não nessas convenções históricas que ele está tentando, né, apontar como principal nesse capítulo. Né. Nesse caso, nós podemos cair em algum tipo de biologismo ou darwinismo, em diversas formas, né, de darwinismo, e podemos então imaginar formas, né, de moralidade, né, profundamente vinculadas aos instintos, à natureza, e como os demais animais também atuam, também convivem entre si. Então é uma leitura bastante naturalista nesse sentido da convivência humana, e se for feita essa premissa na natureza, nós então também de novo, né, tentamos negar bastante o peso histórico nas convenções morais. Né, porque tentamos justificar, seja no senso comum ou filosofias que vão por esse caminho, né? Como eu disse, formas de naturalismo, biologismo, tentam justificar que as convenções então estão baseadas, né, nos próprios instintos, em pulsões naturais das pessoas e não em convenções discursivas, né, necessariamente históricas. Né? Neste caso, comenta o professor Vasquez, a conduta moral do homem não seria senão um aspecto da conduta natural, biológica mesmo, como eu disse, né? As qualidades morais, ajuda mútua, disciplina, solidariedade estariam profundamente vinculadas à natureza, né? Em filosofia nós temos, por exemplo, ideias de bondade natural, como em Jean-Jacques Rousseau, para citar outros nomes da filosofia, né? Em Rousseau nós temos no século XVIII uma grande valorização da ideia de natureza. E Rousseau vai pensar então o ser humano a partir dessas noções, vê inclusive ideias de bondade natural no ser humano, vê ideias de perfectibilidade, um aperfeiçoamento constante na própria natureza humana. E Rousseau, o genebrino, importante intelectual do século XVIII, vê inclusive a ideia de liberdade não como uma convenção entre cultural e social, mas a ideia de liberdade nos seus fundamentos como realmente uma liberdade natural. Então Rousseau é um exemplo de grande valorização da natureza, da ideia de natureza, ainda que ele não fique em um naturalismo propriamente dito, porque como se sabe Rousseau avança bastante, né, e escreve o contrato social e realmente valoriza as convenções discursivas, racionais, na política inclusive, ele propõe a sua ideia de justiça social. Não baseada na natureza somente, ainda que inspirado nela, né? Mas necessariamente baseado na própria cultura humana, na sociabilidade humana, que não precisa ser necessariamente injusta, ela pode apontar também para um contrato social legítimo, por exemplo, respeitando aquela liberdade que Rousseau via na natureza humana. Então é possível muitas leituras aí, né, que valorizam a natureza e tentam colocar então a moralidade como formas então de